Olá, me chamo Felipe Adito e vou apresentar os resultados da nossa revisão narrativa de algoritmos genéticos aplicados a problemas de University Course Timetabling. Bom, nosso cronograma começa com alguns macroconceitos, depois a contextualização do cenário atual, a metodologia que a gente empregou, os nossos resultados e, por fim, algumas considerações. Nos problemas de otimização, tentamos fazer uma modelagem matemática da situação, com uma função objetiva e restrições, e o objetivo é identificar a solução ótima. Exemplos são minimizar os custos de estocagem ou maximizar a eficiência energética de um sistema. COPs, o problema de otimização combinatórias, eles são uma categoria dos problemas de otimização. Nessa categoria, as variáveis elas são discretas e o search space, mesmo que finito, é muito extenso. Alguns exemplos são o problema da mochila e o caixeiro viajante. Problemas de grade horária, por sua vez, são um tipo específico de COP. O objetivo é montar um cronograma atribuindo eventos a horários, ou intervalo de tempo, respeitando as restrições. Os Educational Timetabling Problems, eles se referem ao grupo de problemas de grade horária aplicados à educação, em escolas, universidades. Já os University Timetabling Problems são aqueles específicos às universidades, e eles são subdivididos em dois grupos, um voltado para o cronograma de provas universitárias e outro focado em cronograma de aulas, grade horária de disciplinas. Este segundo, voltado para o cronograma das aulas, são chamados de UCTTP, University Course Timetabling Problems, e eles são o nosso enfoque nesse estudo. O objetivo nesses UCTTPs é criar um cronograma a partir da atribuição de recursos, Rzinho, de um conjunto finito de recursos Rzão, e horários Tzinho de um conjunto finito de horários T, a encontros Mzinho de um conjunto finito de encontros M, respeitando as restrições Czinho de um conjunto finito de restrições C. E esse cronograma deve ser viável, então ele deve respeitar todas as restrições que foram definidas como rígidas, né, as hard constraints. Por fim, no tópico dos macroconceitos, os algoritmos genéticos são meteorísticas populacionais que tentam simular os conceitos da seleção natural. Inspirados no evolucionismo do neodarwinismo, os GAs, os algoritmos genéticos, eles geram uma população de possíveis soluções que se reproduzem, sofrem mutações e seleção artificial, que seria uma representação da seleção natural. A partir de um conjunto inicial de possíveis soluções, são aplicadas técnicas para simular as mutações e crossovers. Esses crossovers seriam a troca de material genético. E o número de indivíduos na população ele se mantém constante ao decorrer dessas gerações populacionais. A partir do método de seleção, são eleitos apenas as soluções que melhor conseguem resolver o problema que está sendo analisado. Até que uma determinada condição de finalização seja atendida, os indivíduos seguem se replicando, sofrendo mutações e sendo selecionados. Em relação ao cenário atual, o potencial de impacto prático é o maior fomentador da pesquisa na área. A grande parte das instituições de ensino brasileiro, tanto públicas como particulares, ainda fazem seus cronogramas de forma completamente manual. Os algoritmos genéticos entram como uma excelente opção para a tentativa de automação por conta do seu paralelismo inerente, além da maleabilidade. Uma solução de aula pode ser reaproveitada para problemas semelhantes, apenas com pequenos ajustes. No estudo, a gente buscou identificar os padrões e atributos empregados na literatura que aparentemente trazem melhores resultados. Para a revisão narrativa, a gente selecionou artigos a partir do Google Acadêmico, do CAF do CAPES e do Scopus do Elsevier, e a gente empregou os termos Timetabling Problem, algoritmo genético e University Course Timetabling. Não foram utilizados filtros de datas ou de tipo de publicação, e apenas os materiais de algoritmo genético, híbridos ou não, aplicados a problemas especificamente de UCTTP foram selecionados. Aqui uma tabulação dos 5 artigos que foram selecionados, eles variam de 2007 a 2022, e é possível identificar que as hard constraints seguem uma constância, né, entre 4 a 6 restrições, enquanto as soft constraints têm uma distribuição um pouco mais dispersa. Para as linguagens utilizadas, 2 dos artigos não indicam, para os demais a gente tem C++, C Sharp e Java. No tópico de resultado a gente vai tratar primeiro do contexto de cada um dos problemas das publicações, na sequência a gente vai falar sobre os cromossomos, a inicialização e por fim o método de seleção que eles utilizaram. 2 das publicações utilizaram algoritmos genéticos não hibridizados e os outros aplicaram hibridizações. Para as 2 das publicações que aplicaram hibridização, eles utilizaram local search, hill climbing ou simulated annealing. Já quanto aos dados que alimentaram o algoritmo, a gente tem publicações que utilizaram dados reais, foram colhidos na universidade, temos publicações que utilizaram datasets de benchmark. 2 dos artigos, inclusive, para avaliar a robustez do algoritmo, lançam mão tanto de dados reais quanto de dados de benchmark. Os cromossomos são as representações das possíveis soluções, e uma população nada mais é que um conjunto de cromossomos. Esses cromossomos possuem genes, representam as especificidades e atributos dessa possível solução, e os cromossomos podem ser representados de diferentes maneiras. Originalmente é representado de forma unidimensional e binária, em que cada valor binário é um gene. Mas a gente pode encontrar outras abordagens. Nas publicações revisadas, a gente tem um caso de cromossomo unidimensional binário, e outros 3 dos casos empregam o modelo de cromossomo mais recomendado para problemas de grade horária, que são os arranjos bidimensionais com valores inteiros. Esse formato permite uma representação de tabela, que facilita estabelecer a relação entre salas e horários. A inicialização é a primeira etapa do algoritmo genético. Nessa etapa é feito o preenchimento do arquétipo do cromossomo, estabelecendo as características das possíveis soluções a partir da escolha dos genes. Inicialmente, a seleção foi conceitualmente estabelecida como randômica, ou pseudo-randômica, né, para os algoritmos genéticos. Entretanto, a seleção aleatória dos genes acaba por implicar geralmente na criação de várias soluções inviáveis, porque não existe uma avaliação condicional no momento da seleção desses genes. Por esse motivo, abordagens costumam lançar mão de heurísticas na fase da seleção para que todas as soluções geradas já sejam viáveis. Dentro dos artigos selecionados, a gente tem casos de abordagem pseudo-aleatórias e temos abordagens que aplicam heurísticas para que as soluções iniciais já sejam viáveis. Na etapa da seleção, é aplicado um operador de seleção artificial que seleciona os cromossomos que vão passar suas características para os indivíduos futuros e aqueles que vão ser finalizados. Normalmente, essa seleção é feita a partir de uma fitness function que gera uma espécie de score de adequação da possível solução. Nos artigos revisados, a gente encontra métodos como de ordenamento por fitness, ponderação e métodos randômicos. E a melhor opção de operador varia bastante de problema para problema. É difícil fazer uma avaliação mais generalista. Para as considerações, a gente identificou uma limitação quanto ao acesso aos parâmetros empregados em cada solução, uma questão de transparência. Ao não apresentar alguma das características utilizadas no modelo, acaba por não ser possível replicar a solução da literatura para comparar com novas abordagens e algoritmos que estão sendo realizados. Os algoritmos genéticos se mostram como uma boa opção para aplicação em problemas de CTTP por conta das suas especificidades como o paralelismo inerente. Os GAs têm apresentado bons resultados tanto em datasets reais como em de benchmark. Obrigado pela atenção.